Eu sou a Maria Mariana Braga e este é o PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC Rio com a Rádio Catedral. Setembro é o mês do centenário do rádio no Brasil. E para comemorar esta data, o PUCcast Serviço está produzindo uma série de acontecimentos marcantes sobre este importante veículo de comunicação. Hoje falaremos sobre a Era de Ouro do Rádio. A Era de Ouro do Rádio durou de 1930 até a década de 1950, quando a televisão começou a ser mais presente no Brasil. Foi na segunda metade da década de 1930 que ele se consolidou como veículo de comunicação de massa no país. A Rádio Sociedade foi uma das emissoras pioneiras e, em 1936, foi encampada pelo Ministério da Educação e rebatizada de Rádio MEC. Com a chegada de Getúlio Vargas à presidência da República, o rádio começou a ter um perfil fundamental na sociedade. Foi instaurada uma política que favoreceu a radiodifusão. As taxas de instalação dos aparelhos foram extintas e a publicidade começou a ter espaço nas emissoras. Assim, cada vez mais os produtos foram popularizados, como conta a professora de comunicação social da PUC Rio, a jornalista e escritora Rose Schinazi. O rádio começou muito pequeno, mais musical, sem publicidade, sem dinheiro. Até que em 1932 já foi regulamentado os anúncios, começou realmente a explodir com a música popular. Começou a funcionar com o dinheiro para a contratação de artistas. A radiodifusão contou com a ajuda das transmissões esportivas, radionovelas, programas humorísticos e musicais e programas de radiojornalismo, que proporcionaram o aumento da audiência entre o fim da década de 1940 até 1950. Durante a ditadura do Estado Novo, acontece a estatização da Rádio Nacional pelo governo. O investimento em tecnologia foi alto, mas a emissora começou a servir como um projeto político, voltada para a valorização de uma cultura brasileira. Foram chamados artistas de diferentes emissoras que mudaram para a Rádio Nacional. No âmbito do radiojornalismo, destaca-se a criação do Repórter Esso, um dos principais programas jornalísticos da época, como conta a professora Rose Schinazi. A Rádio Nacional cresceu muito, porque ela foi encampada pelo governo do Getúlio Vargas e, além dos anúncios, principalmente depois da guerra e da política do próprio governo, conseguia ter bastante dinheiro e se tornou cada vez mais popular. Tinha muitos programas de auditório, tinha programas de calouros cada vez mais comuns, as radionovelas traziam muito anúncio. De acordo com o radialista Marcos Aurélio de Carvalho, os formatos de programas que se destacavam nessa época foram os de auditório, os humorísticos, as transmissões esportivas e as radionovelas, que eram ao vivo e transmitidas diretamente dos estúdios das emissoras. Manuel Barcelos e Ari Barroso, que apresentavam pela Rádio Nacional, foram alguns dos destaques da época. Os formatos de maior sucesso eram os programas de auditório, os programas humorísticos de auditório, as radionovelas, as transmissões esportivas e, começando a ganhar corpo no início dos anos 40, o radiojornalismo. Alguns nomes de apresentadores de programas de auditório se destacaram e ganharam fama no Brasil inteiro. Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Manuel Barcelos, na Rádio Tupi, mas logo depois foi também para a Nacional Ari Barroso. No caso do Rio de Janeiro, as transmissões de futebol da Rádio Nacional, a partir do início dos anos 40, com Antônio Cordeiro e Jorge Cury. Os programas de auditório abriram as portas para os programas de televisão. A maior parte dos produtos do rádio migraram para o formato televisivo na década de 50. Mas a rádio não perdeu a sua importância na história do Brasil, uma vez que contribuiu nos âmbitos social, cultural e político da nação. Na chamada Era de Ouro do Rádio, o aparelho foi, de longe, o mais importante meio de comunicação de massa do país. Esse programa teve produção e edição sonora de Maria Mariana Braga e Ana Pokeshock, com supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltamos na próxima sexta-feira.